nosso assunto de hoje é por que histórias? Eu acho que para deixar isso mais claro, eu vou começar falando de alguma coisa que eu acho que para você, mãe, pai, vai fazer mais sentido. Né? Imagine uma situação que o chefe te deu uma bronca injustificada. Se você disser para ele o que você tem vontade de dizer, o risco de perder o emprego é muito grande. Só que, felizmente, você tem um recurso fantástico, a fantasia. Então, você pode imaginar tudo que você tem vontade de dizer, de fazer para ele. E a fantasia existe exatamente para isto. Pessoas que são incapazes de fantasiar vão fazer. E muitas vezes não se pode fazer sem ter consequências sérias. Na criança, isso é substituído pelo brincar e pelas histórias. Né? O brincar, por exemplo, uma criança foi mordida por um rato e teve que levar injeções antirrábicas na barriga, o que foi muito traumático para ela. Aí ela passou meses brincando de dar injeção na barriga das bonecas. Então ela estava revivendo a situação, mas no papel oposto, não de quem recebe, de quem dá. E cada vez que você revive uma situação traumática, o trauma vai diminuindo, a dor vai diminuindo, você vai aprendendo a lidar com isso. Bom, aí entra o nosso assunto principal, que são as histórias. Não é por acaso que as crianças gostam tanto de histórias. Né? A história tem a função de dar um formato a fantasias assustadoras que elas têm e dar soluções. Vou contar uma história verdadeira. Uma criança de 4 anos estava com muito medo do lobo. Né? E ela dormia com um ursinho, que se chamava Nonô. E aí a mãe contou para ela uma história, que era mais ou menos assim. Né? Era uma vez um lobo muito malvado, e que todo mundo que vinha enfrentar o lobo vencia porque ele era muito forte, muito poderoso. Mas um dia apareceu lá um ursinho, e ele falou, que é esse ursinho? Só que o ursinho era muito forte. E ele deu uma surra tão grande no lobo, que nunca mais o lobo apareceu em qualquer lugar que tivesse o Nonô. Né? A partir daí, a criança passou a dormir com mais tranquilidade, porque ela tinha o Nonô ali do lado dela para proteger. Claro que é um mundo fantasioso e que você dá uma solução fantasiosa e que, obviamente, com o tempo a criança vai descobrindo que não é Nonô, etc. Né? Mas as histórias, os contos de fada, por exemplo, eles sobreviveram por séculos porque eles tratam de questões de toda a criança, de todo ser humano. Né? Por exemplo, as bruxas. Né? As bruxas representam a mãe brava, né? A mãe que não deixa comer sorvete antes do almoço, a mãe que proíbe coisas que ela está com vontade de fazer, que ela fica muito brava com essa mãe, e que na fantasia dela como se virasse uma bruxa, mas que é compensada pela fada, pela madrinha, que é a mãe boa, que cuida. Então, nos contos ela pode ficar muito brava com a bruxa, porque a bruxa é malvada. Mas pode amar muito essa mãe boa, e ela consegue lidar com esses conflitos. Né? Uma outra figura que aparece com muita frequência é o lobo. Né? O lobo, na verdade, é a agressividade da criança. Né? Toda criança tem agressividade. E a primeira arma da criança são os dentes. Né? Não por acaso tem muitas crianças pequenas que às vezes dão mordidas, mas às vezes nem por raiva, mas pelo poder de experimentar, de provocar uma reação interessante no outro. Às vezes é por raiva mesmo. Né? Então, o lobo é a representação deste lado da criança. Né? Tem mães que dizem, porque meu filho foi contar uma história de lobo e ele passou a ter medo de lobo. Aí a gente vai investigar melhor e vai descobrir que ele já tinha medo, só que ele não sabia do quê. Aí quando chamou de lobo, aí ele sabia do quê. E aí a gente pode usar as histórias como um recurso. Então, nas histórias, o lobo é mau, ele faz coisas horríveis, né? Aí fala também das coisas que a gente sente em relação a isso, mas tem um final feliz. Quer dizer, o lobo desaparece, o lobo morre. Quer dizer, de alguma forma, se consegue lidar com o lobo. Então, essa é a função das histórias
horas, como é a função de brincar, né? E nós vamos detalhar melhor alguns aspectos dessas questões que as crianças vivem, e eu vou procurar sugerir a vocês histórias que vocês podem contar para ajudar seu filho, né, seu neto, a lidar com essas questões. Tá?